Pessoal, então nessa unidade 6, nós vamos trabalhar, agora entrando um pouco nas ideias que vão envolver esse contexto de formação para a educação infantil e para os anos do ensino fundamental 1. Né? Então nós vamos começar a pensar um pouco sobre essa prática. Os objetivos que a gente tem para essa aula 6 é articular os elementos constitutivos do processo que envolve a formação da educação infantil nas práticas de ensino, algumas questões importantes que a gente vai trabalhar, compreender as diferentes concepções matemáticas que envolvem as práticas de ensino e aprendizagem na educação infantil e ensino fundamental 1 para a área da matemática e identificar as principais pesquisas da área de educação, principalmente no que vai dar sustentação para a gente pensar uma formação diferenciada para o nosso aluno. Então, os processos de ensino, né, da matemática e suas organizações, primeira coisa que a gente precisa de compreender e que eu acho assim, você como professor, você como mediador de conhecimento, isso aqui já não vai existir mais, principalmente porque nós estamos numa nova perspectiva, que é a perspectiva da educação matemática. Essa visão de que a matemática é uma vilã geral, né, da formação dos alunos, isso precisa de ser desmistificado. Quando eu trabalho com material manipulativo, quando eu levo esse aluno ao conhecimento da matemática, passando pelo corpo dele, ele vivenciando isso, tentando entender esse processo de uma forma um pouco mais geral e vendo isso na vida cotidiana, né, na sua prática comum de vida, ele passa a ver que a matemática não é uma coisa assim tão ruim. Né? A utilização do ferramental do mundo geral como aporte para os processos da formação matemática, né, da formação do processo matemático. Então, na verdade, todo o processo do conhecimento matemático, ele está na vida. Matemática não é número, né? A gente tem que começar também a desmistificar isso. Matemática não é só número. O número é um dos ferramentais, como o alfabeto é um ferramental para a língua portuguesa. Então, o número é um ferramental, um dos ferramentais. Né? Então, a gente precisa também de entender isso. A representação dos alunos na mediação dos saberes matemáticos. Uma outra coisa, uma palavra muito importante que a gente tem usado muito hoje na educação, é essa ideia de que conhecimento hoje ele é mediado, ele não é ensinado. Então, eu como professor, eu não ensino o conhecimento para o aluno. Dentro da educação matemática, todo o processo está envolvido na questão da mediação. Isso a gente vai conversar um pouquinho, né, numa aula um pouco mais adiante, com relação às ideias do Vygotsky, né? Então ele que vai sustentar isso. A formação tradicional do processo matemático, mais o moderno e o contemporâneo, tudo isso tem uma nova redimensão, quer dizer, uma nova dimensão de conhecimento. O tradicional, ele foi incrementado, a gente não abandona todo o conhecimento, mas ele tem um incremento. O incremento dele o que é? É o processo de mediação. A minha mediação como professor hoje ela é diferenciada. E eu preciso de pensar que nessa contemporaneidade, o que eu estou envolvendo são os conhecimentos da educação matemática, não mais aquela ideia de fazer com que o aluno repita o algoritmo, como nós já comentamos em aulas passadas. Não é mais a estrutura de um algoritmo que fala que o aluno sabe ou não matemática, é muito mais que isso. E nós estamos entrando, então, num desafio muito importante, que é trabalhar com a ideia de mediação e trabalhar com esse letramento, ou essa alfabetização do conhecimento matemático. Então, que alfabetização que é essa? O letramento em matemática, ele é uma capacidade individual de identificar e compreender o papel da matemática no mundo, fazer julgamento, isso é essencial, né? O conhecimento matemático ele precisa passar pelas ideias de julgamento, é isso que vai dar sustentação para esse raciocínio lógico operacional da criança, do aluno, né? do jovem também, de maneira a atender às suas necessidades atuais e futuras como cidadão constitutivo, consciente e reflexivo. Então, esse papel da matemática, ele passa a dar um suporte diferenciado. Essa nova visão, então, ela perpassa pela matemática como uma forma de interação humana, isso é de essencial necessidade. A matemática como modelo abstrato para os fenômenos, né? E o conhecimento matemático como método axiomático, dedutivo. A matemática como campo fértil para conexões internas e externas. A matemática como uma multiplicidade de representações. E a matemática como instrumento de formação cidadã. Então, nessa perspectiva toda, quando nós falamos dessa forma de interação humana, vou pegar um exemplo muito comum que a gente trabalha na educação infantil, que é o material com blocos lógicos, né? Então, esse aqui é o que a gente trabalha na educação infantil. Quando eu quero trabalhar essa ideia dessa interação do ser humano com o processo de classificação, de ordenação e de seriação, né, no processo matemático, eu vou usar esse material. Vou começar contando para vocês, na aula 7 e na aula 8 eu vou trazer novamente para a gente poder pensar, mas é um material que ele faz com que a criança perceba cores, perceba formas, né? Então eu tenho, na verdade ele é composto por 3 cores,
4 formas, né, que aí eu tenho o quadrado, eu tenho o retângulo, tenho o círculo e tenho o triângulo. Ele é composto por 2 dimensões. A gente tem o grosso e o fino, e além disso a gente tem também a questão de ter o pequeno e o grande. Então, essas diferenciações, esse modelo de vínculo, né, da criança com esse material, faz com que ele vá percebendo esse conhecimento, ele vai fazendo o processo, né, axiomático, dedutivo, ele vai deduzindo processos. Aqui tem, numa das unidades nossa, não vou lembrar se é na sétima ou na 8ª, eu acho que é na 8ª unidade, tem um material para que vocês possam trabalhar de forma efetiva na sala de aula. Eu trouxe, na verdade, 10 exemplos que você pode utilizar para fazer com que essa criança aprenda a ter o conhecimento dedutivo, porque isso aqui é uma questão que você vai desenvolvendo para a criança aprender. Então, o processo matemático é um processo aprendido. É um processo que o professor precisa fazer a mediação, para que ele realmente tenha isso como instrumento para a sua formação cidadã. Quando eu estou classificando, eu estou aprendendo a deduzir as questões, eu estou aprendendo a separar, eu estou aprendendo a fazer escolhas. Existem pessoas que são adultas e não sabem fazer escolhas certas, né? Eu vou falar para vocês com toda certeza, não, mas eu vou dar um indicativo para vocês, né? É provável que uma pessoa que não sabe fazer escolhas, né? Não venha saber fazer escolhas no futuro ou na vida adulta, provavelmente é uma falha na formação inicial dela. Então, a gente precisa de fazer com que esse conhecimento realmente chegue a essa criança. E o professor da educação infantil, ele precisa aprender a fazer esse material, aliás, ele precisa de fazer a mediação para que essa criança possa aprender com essas questões, né? Então, isso é uma ideia, né? O Godini e Baterano, eles trabalham com uma ideia muito interessante dessa interface que vai envolver a educação matemática com a confluência dos multissaberes que existem no mundo, né? Quer dizer, na ideia geral. Nós estamos falando, então, que nós estamos trabalhando na contemporaneidade com a educação matemática. Na educação matemática, a gente tem processos psicológicos. Então, o que é esse negócio de processo psicológico? Tanto o Piaget quanto o Vygotsky vão trabalhar e vão dar essa sustentação para a gente poder pensar o seguinte: tudo que eu trabalho com esse sujeito na manipulação, tudo que eu trabalho com esse sujeito na construção, ele está trabalhando com a questão do cognitivo. Então, eu estou ajudando esse sujeito a fazer exercícios para que essa sinapse, para que essa ideia da cognição possa ser construída. Toda vez que o aluno supera um exercício, ou ele supera uma dificuldade, ou ele passa a pesquisar, ou ele passa a buscar conhecimento, né, lógico, operacional, dedutivo do mundo, ele está fazendo uma ideia de construção psicológica. Ele está trabalhando com uma ideia de cognição, está transformando esse processo da cognição. A ideia da semiótica, que a gente trabalha muito, que são as ideias subjetivas que estão no mundo, às vezes eu estou trabalhando com uma criança para poder ordenar esse material. Quando eu estou trabalhando com essa ideia, eu estou trabalhando também uma ideia subjetiva que está dentro das organizações semióticas, que é aprender a ver coisas além do que ele está manipulando na mão. Então, a gente trabalha muito, né, com a ideia de sequenciação. Eu vou apresentar para a criança esse triângulo grande, grosso, né, e amarelo, que eu tenho o triângulo também grande, grosso, vermelho, eu tenho o triângulo grande, grosso, azul, então eu tenho todos eles aqui, né? Então, vou pegar um aqui, eu tenho, né, o triângulo grande, grosso, azul, né? Então, essa questão aqui, uma coisa que a gente trabalha muito, né? Eu apresento para a criança, essa é a primeira figura, eu falo para ela assim: ponha para mim uma outra figura, ache para mim uma outra figura que tenha pelo menos uma semelhança com essa figura aqui. Ela pode, de repente, pegar esse, né? Tem uma semelhança, eles são triângulos. Se ela quiser falar comigo assim, a semelhança que eu peguei é porque eles são grossos, né? Ou a semelhança que eu peguei porque eles são grandes. Isso é um processo que vai da subjetividade da criança. Então, quando ela fala para mim assim, quando eu dou exercício, eu dou uma problematização. Pegue uma outra figura ou uma outra peça, né, que tenha pelo menos uma semelhança com esse. Ela vai e me apresenta este. De repente, lá na visão dela, quando ela me apresentou esse, ela não veio com a ideia apenas de ser triângulo. Ela veio com a ideia de ser espesso, da mesma espessura, né? Ou ela veio com a ideia de ser do mesmo tamanho, grande. Então, isso é um processo que a gente vai trabalhando muito com essas organizações, né, da subjetividade do sujeito. Ele também está trabalhando muito com a questão da didática matemática, os processos sociológicos, o tempo todo está envolvido com isso.
uma ideia que a gente tem muito na questão sociológica é a ideia de respeitar a individualidade do aluno quando ele pensa a questão do conhecimento. Vamos supor, voltando de novo nesse conhecimento aqui. Eu pego essa figura aqui, né, eu pego essa peça, ela é um quadrado, fino, grande, amarelo. Eu peço para ele poder pegar para mim uma outra peça que tenha pelo menos 3 atributos que vá parecer com esse. Então o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar que ele tem que pegar um grande, ele tem que pensar que ele tem que pegar um fino e tem que pensar que tem que pegar um amarelo. Porque esses 3 atributos faz uma diferenciação com uma outra figura. Ele não pode pegar, de repente, um outro quadrado, porque aí vai virar essa figura. Né? Então, nesse processo, é um processo de escolhas, né? É um processo que você está dando para esse aluno também uma ideia de processo sociológico, onde ele pode fazer as suas escolhas, onde ele pode se organizar para poder ter também as suas próprias identidades dentro de uma figura dessa. Então, além disso, tem a questão também da etnomatemática, que é você respeitar o conhecimento que esse sujeito traz da vida social dele para a questão para dentro da escola, da sala de aula. Tem um exercício, né, nessa unidade que eu falei para vocês, que agora eu não estou lembrando se é na unidade 8 ou se é na unidade 7, que vai trabalhar com alguns exercícios mais ou menos desse tipo, que vai desenvolvendo esse raciocínio operacional lógico dessa criança. Então, para essa aula, o que eu queria comentar com vocês é, nessa introdução inicial de pensar as concepções, né, para a educação infantil e para o ensino fundamental, é de suma importância trabalhar com esses referenciais. Até a nossa próxima aula.